Fala galera, vamos acompanhar as análises aí do jogo do Vasco e Coritiba. A imprensa esportiva repercutiu esse jogo do Vasco, a goleada do Vasco, né? Um show do Vasco em São Januário, 5-1 no Coritiba. E o Vasco agora está a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento. Se venceu o América no jogo atrasado, né? Que o Vasco vai fazer na próxima segunda-feira, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Galera, se você acredita que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento no próximo jogo, deixa seu like aí no nosso canal e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco. A gente escolheu ele porque tem muito do trabalho desse treinador, tem muito das ideias que o Vasco tem hoje de jogo, da identidade que ele busca para essa equipe. E, mais uma vez, né, a gente falava de discurso, né, de mobilização, como as palavras dele são muito bem colocadas, né, como ele consegue trazer principalmente o torcedor, como ele consegue fazer todo esse trabalho. Mas vamos para o gol, vamos para o lance, para a imagem que vou até voltar que a gente estava revendo aqui. Mostra muito das características de trabalho, das escolhas, do que ele pensa para o modelo de jogo do Vasco, essa construção de gol. Vamos lá, o Vasco com a bola já num primeiro lance aqui, Zé Gabriel iniciando, ele é esse primeiro volante. Aqui uma característica muito clara desse jogador, que é o Léo. Acho que o São Paulino que acompanhou ele um tempo também sabe que ele tem essa característica do quê? Conduzir. Ele tem muito essa qualidade de conduzir, de achar passe. E aqui a gente vai ver já uma primeira questão, muito clara nesse jogo. É legal a gente falar que foi um jogo onde o Vasco precisou propor, né? Era um jogo até um pouco diferente do que era o contexto do jogo contra o Fluminense. E a gente viu muito isso, né? O Vasco agrupando muito pelo lado, triangulando. Pelo lado esquerdo com o Piton, aqui o Verratti até baixou, mas o Paê aparecendo, às vezes era o Praxedes que encostava aqui. Então, muita triangulação. O jogo do Vasco é muito lateral. Até a gente pensando numa construção de equipe, você tem um Verratti na área, você tem jogadores que pisam muito bem na área. É até normal que o Vasco cruze muito, que ele jogue muito pelos lados do campo. Mas tem critério, não é simplesmente jogar. Aqui, ó, concentrou muita gente no lado do campo, a gente já vai ver a primeira inversão de bola. Aqui o Verratti vai fazer a inversão, lado oposto, bola com o Pumita. Aqui o Paulinho, tem que falar mais do Paulinho, inclusive, nesse programa, porque o que esse cara gera de jogo pro Vasco, seja com bola ou sem bola, é muito grande. Mais uma vez, é o que a gente falou, de encostar, ó, Paulinho, encostando aqui com o Pumita Rodrigues, a gente já vê mais uma triangulação, e aí a gente vai ver muito cruzamento. O Vasco é um time que cruza muito, é um time que usa muitos lados do campo. O rebote, segunda jogada, o Vasco já ficou com rebote. O que isso mostra? Isso aconteceu em vários momentos no jogo. Quando uma equipe está pegando muito rebote, é porque ela está bem posicionada no ataque. Ela não está simplesmente atacando aleatoriamente. Ela está organizada para ficar com um segundo lance. E aí a bola escapa, a gente vai ver mais o Vasco, mais uma vez construindo. Medel, olha a participação do Paulinho. A gente está falando do Paulinho. Olha quantas vezes ele pega na bola na construção desse gol. Mais uma vez, a bola chegando. O Vasco de novo pelo lado, ó, que a gente fala, aproximação. Ó. Não é simplesmente ir carregar a bola e cruzar. A gente tá vendo aqui um jogo de aproximação, os caras aparecendo, não deu para entrar, começa de novo, ó o Paulinho, de novo participando da jogada, a bola entrando aqui por dentro no Zé Gabriel, de novo o Paulinho, e aí aqui a gente vai falar de mais uma inversão, ó. Já ergueu a cabeça, já viu que tá congestionado desse lado, vamos dar do outro. Agora sim a bola, aqui se eu não me engano, no Piton. Aliás, fazendo um grande campeonato Piton, crescendo muito com a equipe, muito bem. E de novo aproximação. A gente vai ver os jogadores aproximando, buscando, ó. Já tem 3 de novo para jogar. E aí a gente fala de um Vasco que joga muito lateralmente. E essas trocas de corredor, ó, geraram espaço por dentro. E eu acho que o mais legal desse gol é isso, é uma construção central do Vasco. O Vasco é um time que constrói muito pelo lado. Mas aqui não. De novo, quem que vem buscar a bola de novo? Paulinho Paula. O homem está em todos os lugares. Aí a gente vê algumas coisas importantes. Como o Pumita está bem aberto, e aqui ele está gerando a atenção desses dois jogadores, olha o movimento do Rossi como é importante de atacar a área, de atacar a profundidade. O Verratti já está fazendo um movimento aqui de pedir a bola no pivô e já tem alguém atacando o espaço, ó, das costas desse zagueiro que o Verratti tirou. É exatamente isso, o Verratti sai pedindo bola no pé, ele quer bola no pé, quer a bola de costas, bola no pivô, bola curta, e aí o companheiro entende isso e ataca o espaço que abriu ali. Então é importante essa dinâmica, se mexer, se movimentar. E aí a gente vê, primeiro, um toque, palhaçada do Paulinho,
A bola por trás, e aí a gente vê movimentação, ó. Payet vindo de trás, infiltrando. O Piton que participa da jogada, pisando na área. Então é um time que constrói o seu gol, ó, chega com muita gente na área e consegue concluir. Então a gente está vendo trabalho. É um jogo lateral, é um jogo de muita triangulação pelos lados, de muito cruzamento, mas que também gerou esse tipo de gol, uma bola central, uma bola bem construída, atacando a linha defensiva, jogadores saindo para gerar espaço para o outro. Enfim, é trabalho e esse gol mostra bastante isso, Felipão. Valeu, Renato Rodrigues. Vamos falar sobre o homem-gol, Verratti. Turma, que impacto, hein? 7 jogos, 6 gols, 1 assistência. A gente tem o ranking no time, né? Ele lidera os dois, né? Chutes e chutes certos, 20 chutes, 10 certos. Minutos até marcar 89 minutos. Ações da área rival 34, duelos aéreos vencidos 43, líder geral no Brasileirão 23 desde a estreia pelo Vasco, ou seja, em gols, em ações da área rival e em duelos aéreos vencidos. Que impacto desse cara, hein? É a contratação da janela do meio de ano até aqui, André? Contribuição até agora, massiva desse jogador. E, assim, tecnicamente, mostrando seus atributos nesse gol aí, que demorou um pouco para ser validado, porque havia uma suspeita de impedimento, meio sem pé nem cabeça, porque a linha da grande área era exatamente aquilo que a linha do impedimento traçada pelo VAR mostraria. O jogador do Curitiba tinha o seu pé na linha e o pé, a parte mais avançada, né, do corpo que poderia tocar na bola do Verratti, estava para fora da grande área. Tudo bem, existem os ângulos, etc., mas, né, ali já dava para ver que o gol seria validado, como foi. E ele mata no peito, preparando para bater, a bola raspa na trave e entra. É o gol que solta o Vasco, né? Depois ele ainda acrescentaria esse aí, que eu, sem querer, omiti quando eu falei que ele tinha 5 gols e 1 assistência. Esse foi o 6º gol, são 6 gols e 1 assistência em 7 jogos. Que mais você pode querer de um jogador de ataque, um finalizador como ele? E aí, Renatão, e o Verratti? Cara, assim, a gente vê o número ali de produção e tem um papel também que às vezes não entra no número, que é importante para centroavante. E o Ramon Dias já se ligou nisso e faz muito. Ele tem movimentações muito inteligentes. Por mais que ele não seja um jogador de muita mobilidade, de muita velocidade, não é um jogador de 1 contra 1, de trocar de direção rápido e ir para o enfrentamento, os movimentos dele são muito inteligentes. A gente viu no movimento do gol como ele sai, pede bola no pé, e aí o Rossi ataca exatamente o espaço que ele deixa. Em vários momentos que o Vasco se sente desconfortável ali, linha baixa, defendendo, protegendo a área, ele é um centroavante que, se você às vezes nem lança, você quebra a bola para frente para se aliviar, ele segura, ele tira o time de trás, né? Ele faz, a perna tá inchada, ele faz desinchar, porque o time consegue sair, ele arruma uma falta, ele gosta muito do contato. Cara, ele é o típico centroavante argentino veterano, porque eu estava até brincando com o pessoal na redação. Se olha para o Campeonato Argentino, tem vários caras que nem ele, assim. Claro, com uns melhores, outros piores, mas por mais que às vezes tecnicamente não sejam jogadores muito refinados, acho que a idade traz isso, né? Você começa a entender melhor os caras são malandro, é isso? Você se posiciona bem, você briga, ele tá sempre no contato com o zagueiro, sempre buscando a referência, enfim, um baita de um achado do meu Vascão. E tem uma característica que acaba também sendo compartilhada por esses jogadores citados pelo... Não precisa nem dar nome a eles, né? É um perfil de jogador que você encontra. Eles são numerosos, né? Uma característica, uma virtude que eles têm, o compromisso. Então, se o Verratti não estivesse fazendo gols, ele estaria ajudando da maneira que fosse possível a cada rodada, dependendo daquilo que o seu treinador pedisse a ele. Aliás, a gente teria, né, não sei se vai ter tempo para abordar tantas coisas legais, interessantes, ditas pelo Ramon Dias na entrevista que a gente mostrou agora há pouco, mas especificamente sobre o Verratti, acho que o Ramon não deve ter qualquer coisa a ainda pedir ao seu centroavante. Ele está fazendo tudo e talvez mais um pouco. E uma coisa que o Ramon Dias ressaltou na entrevista, que é um assunto que a gente vai entrar agora para a gente explorar, essa coisa do elenco, dos bons jogadores. A gente vai colocar uma tela dos reforços, né? Que
essa tela esbarra muito do que vocês falaram no começo do programa, de um elenco que ganhou certa profundidade para permitir uma performance de mais competitividade por mais tempo, né? Você ficar 90 minutos ali, sangue nos olhos, na tela, um novo time, gols do Vasco desde a abertura da janela em julho, total de gols 14, 11 com participação dos reforços. E aí, eu vou acrescentar uma coisa, André e Renato. Uma vez eu estava conversando com um dirigente de um clube ainda associativo que estava lutando, foi esse ano, está lutando contra o rebaixamento, e ele falou a dificuldade que é você chegar numa janela de transferência contra uma SAF, porque o clube associativo tem suas limitações orçamentárias e você não pode sair estourando. A SAF tem o seu planejamento, mas ela consegue pôr na balança o impacto do rebaixamento. Então, ela consegue imaginar, ok, então eu vou antecipar o investimento para esse dinheiro chegar. Muito provavelmente foi o que aconteceu, né? E aí eu jogo para vocês, eu não acho que são campanhas espelhadas, porque esse Vasco estava mais no buraco do que o Botafogo ano passado, mas o Botafogo na janela encorpa, né, e faz um dos melhores. Se ele não foi o melhor do segundo turno, ele foi top 3. E o Vasco está nessa. Tem muito isso. Tá virando uma marca, acho que, de SAF, né? Essa coisa de, a gente precisa entrar no jogo, vamos embora, né? Falem um pouco sobre isso. Porque a gente está falando da janela do meio do ano. E a janela do meio do ano a gente meio que encaixa com a janela de fim de temporada e começo da Europa. E aí, principalmente falando, mais até o Botafogo, a encorpada que o Botafogo está no elenco na temporada passada, nessa janela, é uma encorpada com jogadores de uma prateleira e com um nível competitivo e de experiência no alto nível muito maior. O próprio Vasco vai buscar o próprio Medel, que é um cara que caminha para um final de carreira e está tudo bem, não tem problema. Mas é um cara que vem de fora. O Verratti estava na Argentina, é um pouco diferente. Mas quando a gente fala de aumento de elenco do Vasco, a gente não está falando de número, a gente está falando de qualidade. E a qualidade está extremamente aliada à questão coletiva. A gente está elogiando o Verratti aqui. Se o Vasco fosse um time coletivamente desestruturado, o Verratti ia passar fome. Tem muito centroavante bom no Brasil que joga em time que às vezes o time não consegue produzir, a bola não chega e não adianta. Você depende do amiguinho, não tem isso. O Vasco melhora o seu elenco porque ele tem uma estrutura. O Vasco melhora o seu elenco porque o Zé Gabriel, que era um jogador que errava, que realmente não vinha bem, dentro de um contexto mais organizado, ele entrega mais. O Rossi, dentro de um contexto organizado, entrou e já virou outro jogador. O Praxedes não conseguia jogar no Red Bull. Dentro de um contexto organizado, ele e o Paulinho ali. E você olha para o Vasco não é um time muito elaborado. Até não dá para ser ainda, porque realmente o trabalho é muito curto. Mas é um time que os jogadores já entendem o que eles têm que fazer em cada fase do jogo, que cada um tem que fazer. Então, esse crescimento, ele é natural. Aí entra um Marlon Gomes no segundo tempo, aonde está organizado, ele não vai precisar correr errado e tal, ele vai bem. O Peck, que é um jogador que, para mim, ele tem limitações, às vezes, de escolha de jogada. Mas dentro de um contexto organizado, cresce também. Então, o Vasco, ele é muito do prisma que a gente sempre fala aqui, que é a minha maneira de ver o jogo. O coletivo elevando o individual, nunca ao contrário. E o Vasco é prova disso. Aumentou. Tem muita gente que não servia, que dentro de uma situação organizada está servindo e está indo muito bem. E aí, André? Eu me lembro, no momento das contratações, antes até, o Vasco precisa contratar, não tem jeito. A gente falou aqui, realmente, talvez não seja algo que estava previsto no planejamento para aquele momento, essa janela especialmente, o Vasco fazer um investimento depois daquilo que a gente viu, né? As pessoas que representam a SAF, representam o departamento de futebol do Vasco, dizerem o que era o plano de médio, longo prazo para esse clube, dentro da ótica deles. Agora, aí a água começou a subir. E aí o futebol brasileiro, ele tem a sua maneira de mostrar que é preciso fazer alguma coisa, nem que seja numa situação de emergência, que me parece foi o que aconteceu. Aí, acho que o Vasco, a SAF do Vasco, né, a 777, antecipou algumas etapas e fez um investimento que não estava previsto, mas era necessário. Eu me lembro da gente conversando aqui no Sport Center
botando o nome dos jogadores na tela e aí esses caras vão resolver? Não tinha como dizer. Não tinha como dizer. Como é que você vai garantir isso, né? E o que a gente está vendo hoje é uma equipe crescendo em diversos aspectos, mas principalmente pela organização dada pelo seu treinador e o compromisso desses jogadores, que era outro comentário que a gente fazia aqui. Olha, talvez não seja a hora de esperar dessas figuras que estão chegando grandes apresentações do ponto de vista técnico. Ah, esse cara vai mudar o Vasco, né, de nível. Não, mas se eles tiverem o seu coração encaixado naquilo que o Vasco precisa fazer, talvez seja o que o time precisa nesse momento. Eles estão dando isso e um pouco mais também, porque tecnicamente o time melhorou muito. Galera, exatamente, né, o que o André Kfouri falou, né, os jogadores que chegaram do Vasco, a nova contratação, assimilaram muito rápido o que o Vasco precisava para poder sair dessa situação, porque os jogadores que estavam aí, parecia que cada jogo era um jogo mesmo que não valia nada, entendeu? Agora não, parece que os jogadores estão jogando cada jogo como fosse uma final. Isso daí era para ter acontecido já desde o início da temporada, galera. Não precisava vir um técnico para falar. Jogadores também tem que assimilar também. Mas o Vasco também tinha um treinador muito fraco, né? Eu dizia desde o início, quando chegou Barbieri, eu falei fraquíssimo para poder o Vasco subir de produção no Campeonato Brasileiro. Eu ainda falei, muito fraco. Você coloca, mesmo se fosse aquele time com o Ramon Dias, jogaria muito melhor. Eu acho que teria mais de 80% dos resultados que teve o Barbieri, né? Que foi péssimo, né? Um pior resultado que o primeiro turno. O Vasco só conquistou 13 pontos. Foi pontuação de time rebaixado. Agora tá correndo atrás e na próxima rodada já pode sair da zona de rebaixamento. Tudo indica que vai sair, porque a equipe do América Mineiro também tem jogado muito mal, muito fraco. A equipe do Vasco tá melhor. Eu acredito que na próxima rodada o Vasco sai da zona de rebaixamento. Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a situação do Vasco. Será que o Vasco sai nessa próxima rodada contra o América ou vai ser mais para frente? Eu acho que contra o América o Vasco já tá fora da zona de rebaixamento.